Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança, onde eu, Henri C, e ela, Thalita LC, discutimos, conversamos, pensamos sobre um ou mais assuntos da dança. E é isso aí, vamos que vamos para mais um episódio. Tudo bom com você, Thalita? Tudo bom comigo? As coisas estão indo e caminhando. Yes, coisa boa. E você, tá Tô bem? bem, graças a Deus. Que ótimo. Espero Eu que espero que, Ah, que você comecei- do outro lado esteja bem Exato. dançante. Isso aí. Muito bem. Muito bem, muito bem. Hum. Eu fiquei pensando sobre... Hoje voltou aquele. Não que voltou assim de forma definitiva, mas hoje vai ser um daqueles episódios em que eu não sei o tema. Sim. Eu fiquei pensando um pouco, né, do que a gente poderia falar nesse episódio, né? E uma coisa ficou na minha cabeça. No episódio anterior a gente falou sobre essa questão da idade, né? Se Sim. tem o que é importante para ser artista, como é que faz, né? Se eu já cresci e agora o que eu faço, como é que eu faço? Se você ainda não escutou esse episódio, volta lá atrás, vai atrás desse episódio para assistir, para escutar, porque foi bem legal o papo. Uhum. Mas enfim, não que seja necessário Obrigatório, para acompanhar Pré-requisito. pré-requisito para acompanhar esse episódio. Não é isso, mas ele me deixou algumas coisas na cabeça, né? Fiquei pensando em algumas questões. Várias. Daí eu resolvi fazer um recorte de um assunto bastante polêmico. Uau. A gente já chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria Aí. assim, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é legal e eu acho que é uma coisa que permeia o dia a dia do fazer dançante, sabe? E aí a questão é a seguinte, o que é mais importante? O hard working, trabalho duro ou inspiração? Tan, tan, tan. Vamos ver se a gente consegue acender uma luzinha aí e dar uma iluminada no assunto. Porque eu acho que é uma coisa que permeia a mente de todo artista, e aí aqui a gente falando principalmente da dança, né? A questão da prática, daquela prática, né, de malhar, de fazer o exercício, de treinar as bases. E a inspiração, que assim, de repente tive uma ideia muito legal, fiz um movimento muito bacana, eu nem consigo lembrar qual movimento que foi, e a gente já até falou sobre o recurso, né, da filmagem para auxiliar nesses momentos. Mas e aí? De cara, assim, se alguém te perguntasse, alguém que está começando a dançar, o que é mais importante, Thalita? Eu me preocupar com a parte da inspiração, se eu sou uma pessoa muito inspirada, então vai dar muito certo para mim, ou se não, eu sou uma pessoa que rala muito, eu dou muito duro, né? Então provavelmente eu tenho mais possibilidades, ainda que eu não tenha nenhuma inspiração, nenhum talento, digamos assim, para a coisa. Uma confusão de termos isso tudo, né? Uma Sim. salada de pensamentos. Sim. Existe uma frase, uma fala de muitos, é quase que um senso comum entre os artistas, né? Muitos artistas falam isso. Certo. Que é mais ou menos assim, que é 90% ralação e 10% inspiração, né? As Certo. pessoas falam isso, Uhum. né? E isso meio que permeia o universo da dança. Certo. Como uma ideia assim, o mais importante é você trabalhar e trabalhar bastante, o trabalho é necessário, Uhum. a inspiração é um lugar menor. Uhum. Só que aí, lá no fundinho do coração de todo mundo, fica aquela pontinha de inveja de quem tem vislumbres de inspiração e nem tá, às vezes, numa vibe tão pesada quanto a tua, sabe assim? Certo. Então, eu e fica quero... também um desejo, né? Desse momento da inspiração. Exato, então mais eu do quero... que 10%. Exato, então deixa eu falar aqui. Tá, ok. Eu quero quebrar essa história, porque essa história aí é conversa pra boi dormir. Uau. A questão é o seguinte, o que é inspiração?
Uhum. e quando ela vem. Eu acredito que a inspiração ela possa surgir tanto em momentos de muito trabalho, Uhum. quanto em momentos de lazer e descanso e menos trabalho. Certo. A inspiração ela não tem um formato fixo de através do qual ela aparece, ela surge. Que ela se manifesta. Ela só se manifesta a partir de... Não. A inspiração, essas ideias, a inspiração como uma ideia legal, Uhum. né? Que vem, ela vem com um trabalho duro, mas ela também vem em momentos de descanso. Ela não está presa a nenhum desses dois formatos. Certo. Então, se você fala, é 90% trabalho duro, ralação, e 10% inspiração, isso é só uma das verdades, um lado dessa história toda. Uhum. Por quê? Porque em momentos de descanso e tranquilidade também vem a inspiração. Justamente porque você está se permitindo descansar e se restaurar. E normalmente grandes ideias vêm desses momentos. Então, as duas coisas. E às vezes até aquela coisa que a gente falou, né, no podcast passado, da importância de fazer coisas de áreas diferentes e transpor conhecimentos. Então, quando você está normalmente no lazer, às vezes você não está pensando na dança especificamente, você está trabalhando outro lugar, né? Na Exato. cabeça e ele E vem. não é só isso, existe a questão que a palavra inspiração ela acaba sendo substituto para uma série de coisas diferentes. Certo. Então a questão é a seguinte, inspiração, talento, trabalho duro, vontade. Então às vezes, eu não estou inspirado para dançar, você usa essa palavra, mas essa palavra está sendo colocada com que sentido? Eu não estou com vontade, com desejo de. Então, eu tenho que estar inspirado para dançar. Se você for esperar sempre estar inspirado no sentido de ter desejo, vontade, tesão de fazer alguma coisa, realmente você não vai sair do lugar. Você tem que abraçar o trabalho duro. Sim. Então, isso é uma vertente, isso é um lado da moeda. Aí, às vezes, a palavra inspiração vem para falar sobre ideias. Não dá para forçar uma ideia, realmente. Ideias vêm quando vêm. Você pode ter algo que você gosta de estudar e ao estudar e pensar, surgiu uma ideia. Essa vem você fazendo trabalho duro e vem você fazendo nada, ideias surgem. Porque quando determinadas coisas se concatenam no teu cérebro, né? São feitas. Elas podem ser feitas via trabalho duro, elas podem ser feitas via descanso. Então, a inspiração como uma ideia, ela vai surgir. De repente você tem uma área de interesse, mas aí quando você vai ver, aí sintetiza uma coisa na cabeça, você vê um negócio, aí surge uma nova ideia, né? Mas você não tem muito controle quanto às ideias. Certo. Então, inspiração como ideia, ela vem em qualquer contexto. Inspiração como vontade e desejo, nem sempre você vai ter. Você vai esperar, então, ter uma inspiração para começar a fazer o trabalho. Então, a questão é definir o que você está chamando de inspiração. Então, é hard work ou é inspiração? O quê? Inspiração como vontade? Inspiração como vontade, você pode falar, não, eu vou agora só fazer por um período, eu só vou dançar quando eu tiver vontade. E você se decidiu. Então veio a vontade, dança, não veio, não veio. Mas não, eu quero trabalhar com dança, tem algum momento você vai ter que fazer o hard work independente da tua vontade. Sim. A inspiração como ideia, surgimento de ideias, bom, tanto no hard work aparece inspiração, quanto no descanso aparece inspiração. Então é mais uma questão de definir inspiração. Porque essa da ideia, você acha que ela também ela engloba uma parte da inspiração que a gente fala da referência também? Ou você acha que são duas coisas distintas também? Também é uma outra forma, né? Porque aí dentro do campo das ideias, aí você pega e explica, ok, a gente tem inspiração como vontade, já resolvemos isso. Sim. Aí dentro de inspiração como campo das ideias. Acho que tem cabelinho. Não é coronavírus, minha gente. Eu senti um pozinho. Sabe quando você sente que entrou um negocinho assim? Inspiração como campo das ideias. Aí tem esse lugar que vem, né, de uma conexão de algum conhecimento que você tem na sua cabeça. E uma coisa que você acabou de ver, que vem com a inspiração de suas referências, você vai olhando, vai se sentindo estimulado. Sim, porque quando a gente fala de alguns trabalhos inspirados na obra de fulano, inspirado na obra de ciclano. Então, exato. Tá Exato. Inspiração no campo das ideias engloba tudo. Engloba você fazer pesquisa e ter uma
engloba você ter referência de alguma pessoa e olhar para aquilo E e aí dançar. isso é um tipo de hard work também, se você Isso for pensar. pode ser Se você tá extremamente fazendo- prazeroso. Exato, mas se você está usando como uma referência para o seu trabalho, ele ganha o peso da pesquisa, né? Você não está vendo as obras da pessoa e tal e pura e simplesmente no deleite, né? Do prazer. Pode ser isso, pode ser outro. Mas... Por isso que eu disse que a inspiração como ideias, ela vem, seja no trabalho pesado, Sim. né? Hard work, eu tô fazendo uma pesquisa sobre tal coisa, vai vir inspiração. Uhum. Seja no deleite, seja no descanso, a inspiração como ideia, ela não tem formato fixo. Ela pode vir através do trabalho duro, ela pode vir através de um descanso, ela pode vir quando você estiver dormindo, ela pode vir numa brincadeira, numa conversa com alguém. Inspiração como uma ideia de, eu acho que eu vou, né, fazer essa coisa, ela vem em qualquer contexto, ela não tem formato. Inspiração como vontade de fazer, aí é com você. Se você se prender exclusivamente à sua vontade pro resto da sua vida, é difícil, entendeu? Talvez galgar algumas coisas, a não ser que seja uma pessoa extremamente motivada, né? Então, aí talvez você tenha que realmente se valer do trabalho duro, independente da sua vontade. O mais legal é que a gente una as coisas. É que você vá pro seu trabalho com muita vontade e se permita descanso também no meio desse trabalho e que a inspiração venha com um trabalho duro, venha no descanso, que a inspiração venha. Esse é o ultimate dream, que as coisas estejam concatenadas. Sim, porque aí eu ia levantar essa questão também, né? Será que a inspiração só vem também se a gente também está saudável, digamos assim, bem descansado, eu também acho que para a ela coisa vem... fluir? Porque a gente está falando de neuroconexões e questões assim. É claro que existe um lugar de você adquirir conhecimento, né, galgar e levantar informações para daí o seu cérebro poder trabalhar, mas se você está overloaded, se você está sobrecarregado, se você está muito cansado e você não está com a vontade, digamos assim, de trabalhar, e você se força a trabalhar, isso será que não sabota o seu eu criativo também? Sim, nesse isso pode aspecto? sabotar, essas possibilidades sabotam. Por isso tem muito a ver como é que você está lidando assim com você mesmo. Sim. A questão é que, como eu disse, as ideias elas vêm independente do contexto, mas aí tem uma coisa muito louca. Às vezes você consegue encavalar vários trabalhos artísticos um atrás do outro, não se permitindo descanso. Uma hora você tem um treco e você para. Entendeu? Porque você vai sendo aquela coisa do depleting, né? Vai sendo sugado, vai tirando de você, tem uma hora que você não consegue mais. Não vem mais nada. Né? Esgota, você vai sendo esgotado. E por quê? Porque o eu artístico, ele é como um potinho. Você tem que encher o seu potinho. Agora, se você só esvazia, você não sabe mais por onde ir. Você tem que ter algum momento de encher. E aí cada um vai descobrindo as maneiras com as quais ela enche esse potinho do artista, né? Esse baú do tesouro. Porque às vezes a gente tem falado muito como casal sobre a questão da força de vontade, né? Sim. A energia para lidar com as coisas do dia a dia. A gente tem essa imagem parcial, ela é parcial porque as palavras fazem isso com a gente, mas a gente imagina que tem lá um power bar, né? Uma barra de energia, que conforme a gente vai fazendo as tarefas, dependendo da tarefa ela consome mais ou menos energia e aí você vai e engata mais ou menos nisso ou naquilo. Mas o fato é que às vezes a gente tem essas barras separadas, na verdade, para cada atividade, né? Sim. Tipo, às vezes você não tá afim de fazer nada, mas tem algum tipo de atividade específica que parece que não drena nada, mas nesse contexto de quando você está esgotado para todas as outras. Porque em outro momento, enquanto você está bem, se você vai fazer aquilo ainda tem uma exigência. Exato, Então, e tem perfis coisas... e perfis. Tem perfis que são extremamente equilibrados, eles conseguem servir a todas as áreas. Tem perfis que vai. Então, por exemplo, eu consigo fazer isso por um tempo, fazendo um pouco de cada coisa. Certo. Né? Assim, não fazendo mal feito, mas você teve uma rotina bem clara e estabelecida. De repente isso me cansa, eu tenho que mergulhar só num universo. E aí isso me cansa, depois eu tenho que mergulhar no outro universo. Isso a gente falando, por exemplo, né, só para ilustrar um pouquinho, né, no aspecto de, eu preciso delegar ou separar uma quantidade de tempo, de esforço, né, e de energia mental para, por exemplo, preparar a minha alimentação da semana, né, programar, fazer as compras, ir lá, buscar, fazer as coisas e tal, preparar a comida, separar as coisas para no momento da alimentação poder fazer uma alimentação saudável e decente, né? E não esperar até o momento que a gente já sabe que isso é um problema, né? Às vezes decidir na hora que você está com fome que vai comer, normalmente o cérebro ele vai privilegiar escolhas não tão sadias porque ele está louco por açúcar, louco por uma gordura para resolver aquele problema iminente dele, né? Então
Eu não tava pensando sobre isso, tava pensando mais ou menos assim, quer ver? É que... Fale. Não, é que eu ia falar que dentre outras atividades, por exemplo, coisas do cotidiano e coisas que são relacionadas ao trabalho. É que pra mim específico da tudo dança. é relacionado. Então, por exemplo, é mais ou menos assim. Todos os dias eu escrevo minhas páginas matinais, todos os dias eu leio um pouco a Bíblia, todos os dias eu leio um livro, todos os dias eu sempre faço exercícios, todos os dias nananana. Aí tem uma hora que eu não quero, eu só quero dançar, entendeu? Acordar e mergulhar dançar, eu não quero fazer, não quero fazer nada, eu quero dançar, porque eu tô muito... De repente, bum, eu não quero mais, eu só quero ficar lendo. Certo. Entendeu? Sim. Então assim, eu consigo manter uma rotina que tudo acontece equilibrado por um tempo, sim. e de repente eu quero mergulhar só num assunto, e depois eu quero mergulhar só no outro assunto das coisas que eu faço, que fazem parte do meu expertise, Então, das minhas é isso ações. que eu tô falando. Por isso que eu coloquei a alimentação como uma coisa. Porque eu basicamente cuido da sua alimentação. Sim, ele é o chefe. Tô Então, ilustrando do meu lado aqui. é mais ou menos isso. Então, e aí, o que acontece? Vêm alguns tipos de rótulos que vêm de fora, né? Uhum. Eu acredito sim em você ter uma rotina saudável. Mas você também tem que analisar o momento que você está vivendo. Às vezes, aquela rotina com todos aqueles detalhes não dá para serem colocados agora, por N outras razões. Porque você, sei lá, abusou de um item, de outro item que você coloca na sua vida. Mas o que eu ia falar é que, na verdade, às vezes vem os rótulos de fora. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu li uma entrevista, não foi uma entrevista, uma matéria, falando sobre o escritor, era sobre escritores, o escritor pro, né, profissional, e o amador. Certo. Mesmo que esse amador ganhe dinheiro. Eles não estavam falando sobre sobre o qualidade escritor... da escrita. Não, nem sobre a qualidade da escrita e nem sobre a questão de ganhar dinheiro. Porque, na verdade, os dois escritores que eles vão colocar aqui são profissionais em termos de ganhar dinheiro. Tá? Os não dois no ganham aspecto de dinheiro. quem ganha mais ou menos, é isso que você e também, quer dizer. não no aspecto de quem... Porque, normalmente, assim, o amador é aquele que não ganha dinheiro com aquilo que faz. E o profissional é aquele que ganha. Mas, no caso, eles estão falando não sobre isso, sobre ser profissional... Vamos lá. Uma postura profissional. Isso falando de postura, exato. Porque, Sim, porque a questão é a seguinte, quando a gente fala de profissional, a primeira ideia sobre profissional, eu já tratei disso aqui no podcast. Profissional, a primeira ideia, a primeira definição é aquele que é remunerado com esse trabalho. Né? Então esse é o profissional. O profissional é aquele que é remunerado. O segundo é aquele que tem uma formação reconhecida pela lei naquele trabalho, mesmo que ele não esteja naquele momento com aquele trabalho, mesmo que naquele momento ele não esteja recebendo dinheiro com aquilo. Tá? Então você tem um diploma de engenheiro, você não está atuando na área de engenharia, mas você é um profissional da engenharia como uma pessoa formada. E o terceiro é mais o caráter. E é disso que eles estão falando. Então eles pegaram dois escritores que são profissionais em termos, são remunerados pela escrita, mas eles chamam que um é profissional, pro, e o outro é um amador, em termos de perfis. Aí que eles colocaram que um era o Stephen King e o outro era o George Martin. O George Martin que escreveu o dos... Game of Thrones. Isso, Game of Thrones. E o Stephen King é aquele bando de filmes, de livros de terror, né, que viraram filmes. Muitos, né? Então, It, Sonâmbulos, Colheita Maldita e tal. Colheita Maldita? Acho que sim. Aí o que acontece? Iluminado e tal. Aí eles falaram que o Stephen King era um pro e que o George Martin era um amador. Por quê? E aí eu acho até tem uma entrevista com os dois, tipo uma conversa, bate-papo entre os dois. Porque o Stephen King escreve todos os dias. E ele é meio cravado, entendeu? Ele senta, escreve tantas horas e acabou. E ele faz, entendeu? Tipo, o trabalho dele. Ele tem um livro, ele faz, aí ele pode entrar num período de descanso e logo ele faz o outro. E o George Martin, ele escreve, aí tem períodos que ele é super produtivo e prolífero, sei lá qual a palavra, acho que é prolífero. Prolífero. E, né, de que produz Sim, bastante. Produz e aí tem épocas que não, e tal. E aí eles analisam que um tem o perfil profissional, porque ele consegue fazer o trabalho dele independente da vontade. Então, e aí eles chamam de inspiração, mas inspiração como vontade. Independente das coisas, ele vai de encontro ao trabalho. E aí vão saindo as coisas. Entendeu? E o Stephen King até fala que uma das coisas mais incríveis, ele fala assim, escrever é humano, editar é divino. Que o grande segredo da escrita é o processo de edição, que vem depois. E o George Martin seria um amador, porque ele tem uma questão das ideias, tem uma questão da vontade dele. Então ele fica muito preso ao momento da vontade. E sem vontade ele não consegue escrever. Aí eu lembro, então tem essa fala, né, que veio. E aí eu lembro de uma conversa em que os dois falam, conversando com o outro, e que eu falo, eu não sei como é. O George Martin falando
pro Stephen King, eu não sei como é que você consegue fazer esse tipo de coisa. Tipo, mano, eu não sei. E aí o Stephen King falou simplesmente que ele se habituou a fazer isso. Ele escreve durante, lá, pelo menos no mínimo de 3 horas por dia. Escrevendo, às vezes sai mais, mas no mínimo 3 horas. Não vai menos que isso. E o George Martin, assim, os meus fãs reclamam porque demora pra sair livro. Mas é porque eu fico, tipo, sabe, com muitas dificuldades. E aí eu fico pensando sobre isso, entendeu? Os dois são profissionais. Sim. A gente não sabe quais são os mecanismos que o Stephen King conseguiu criar para se manter nessa produção contínua, né? Mas isso não diminui o trabalho do outro, aumenta e melhora o trabalho, porque o fato é que às vezes a gente está numa vibe e tal, e às vezes a gente está na outra vibe. Então como lidar, né? Sim. Como conseguir? Pelo que eu tenho percebido, é muito uma questão do que a gente faz com a nossa mente. E de se perceber como tá a sua vida, entendeu? Porque querendo ou não, existem algumas coisas que a gente faz e a gente não para de fazer de forma contínua, né? Então tem a ver mais ou menos com suas crenças, com seu estado de saúde, com o tipo de coisa que você lida todos os dias, né? E talvez isso é que influencie pra caramba a possibilidade de você ser um Stephen King ou um George Martin. Crença é uma palavra bem boa de tratar, hein? Dá mais um podcast inteiro. E da mesma forma como hard work versus talento. A gente tá falando de inspiração, mas talento também tem lugar de talento. É que o lugar da crença nesse aspecto, eu acho que ele ganha um peso muito grande, porque se você acredita que o trabalho, por exemplo, é 90% hard work e 10% inspiração, e você acredita piamente nisso, então você meio que vai se obrigar a se colocar em trabalho, entendeu? Exato. E se você tiver uma crença de que o trabalho é legal e que ele não é chato e desgastante, que hard work é uma coisa boa, talvez o Stephen King tenha isso na cabeça. Não, mas hard work é delícia. Então talvez ele consiga, não sei. E acreditar que realmente as coisas chegam lá dessa forma e aí você se empenha, você se coloca, pode ser que seja possível. É que na verdade sempre tem a nuance do tipo, eu acredito que é isso, que é aquilo que a gente até falou, né, no podcast passado. Às vezes você diz que acredita, mas no fundo do coração não acreditou completamente, porque senão você estaria agindo em prol daquela maneira. Exato. E tem uma outra coisa que me pega bastante, assim, sabe, que pra mim é ponto fatídico. É o desenrolar das coisas, sabe? Por exemplo, às vezes você vê um artista que ele é extremamente produtivo. Pô, sei lá, quando ele não era muito conhecido, ele era produtivo, ele fazia as coisas dele. Em determinado momento foi dada uma oportunidade para esse artista. E aí a carreira dele deu uma deslanchada. E aí a pessoa consegue continuar produzindo. Porque tem o din-din entrando, as coisas estão indo pro lugar, então a pessoa se sente bem, feliz, ela consegue. Porque algumas outras coisas que realmente desgastam o ser humano não estão em jogo. Entendeu? Então ela consegue ir com bastante fluidez até. Certo. Então você fala, é claro que ele produz, ele tem uma equipe, ele tem ajuda. Aí quando você vai ouvir a fala de pessoas que têm muita dificuldade, vai ver. Essas pessoas passam um pouco mais de perrengue com algumas coisas, ou elas têm uma produção extremamente independente, e aí é difícil se manter sempre no alto no jogo, é muito difícil. Claro que vão existir pessoas que têm uma carreira bem estável, né, de empreendedorismo bem estável e continuam sendo muito produtivas. E tem pessoas que têm tudo para dar certo, uma super estabilidade, manager, equipe e não produzem. Aí são outros problemas, esses problemas emocionais, familiares. Mas eu vejo que algumas coisas basilares, se elas não acontecem na vida da pessoa, é difícil ela se manter, numa produção sem chegar um momento que ela deu, entendeu? Acho difícil. E se você olhar, nossa, mas fulano trabalha aqui, não sei o quê. Mamata também, né? Olha, ele tem uma equipe, ele tem gente ajudando para as coisas chatas da vida. Agora, você pode ver, falas do tipo, você tem que dar tempo de descanso, tem que dar tempo de não sei o quê, normalmente o artista que ele é o próprio artista, ele é o próprio manager, ele é que faz a sua própria produção de marketing. O cara faz tudo, ele faz tudo, e você quer que tudo aconteça muito bem feito, essa pessoa vai morrer. Ela cai morta uma hora. Mas olha, fulano de tal produz pra caramba. Ele tem uma equipe de marketing, ele tem não sei o que, ele tem que... Entendeu? Então, assim, o jogo pra quem faz tudo, pra quem é multitask, multicoisas, é um jogo muito mais complicado de ser mantido em pé o tempo todo. Entendeu? Então, as coisas ali são muito mais difíceis do que... Não estou denegrir não. Palavra zoada. Não estou diminuindo a quem tem uma equipe. Na verdade, é louvável chegar aqui. Então, sei lá, eu penso no Akrakan, super produtivo, honrado na Harim. Fiz um monte de trabalho na Engal. Eles têm equipe.
Então ele só tem o estresse de lidar talvez com a família, ok, tem o estresse de lidar com a equipe e da produção. Ele não é responsável por fazer o marketing dele, por mandar o e-mail, por entrar em contato. Ah, vai fazer isso, vamos ver se o nível de produção diminui. Agora, claro, tem gente que faz tudo, né, que são artistas bastante independentes e consegue fazer uma produção contínua. Meu, é de aplaudir, porque o tipo de mindset que você estabeleceu e de rotina é maravilhoso. E é possível para todo mundo, sim, mas você vai ter que fazer uma autoanálise, vai ter que, né, vai ter que se estudar, vai ter que se permitir, meu, não deu certo, ok, entendeu? Não é tão simples assim, e nesse tempo é. Eu acho que aí mexe de novo no lugar da crença, entendeu? Eu acho que uma das coisas, pelo que você estava falando aqui, que eu acho que é importante a gente pensar, é que ainda que a gente sempre pensa que é importante olhar para o que as outras pessoas estão fazendo, para aproveitar e não cometer os mesmos erros, etc, etc. Mas eu acho que uma coisa que a gente sempre chama atenção é a autoanálise do seu próprio contexto e das suas necessidades, né? Sim. Isso é uma coisa que vai fazer toda a diferença. Às vezes parece que, não, mas é só um detalhezinho que muda na minha vida com daquela, eu só tô morando, sei lá, numa cidade diferente, é só... Às vezes cada coisinha dessas acrescenta no fim da conta toda, porque todo dia você vai passar por aquilo, né? Você tem que lidar com aquilo todos os dias da sua vida até que você mude a situação para uma realmente similar ao da pessoa. Então, às vezes, olhar para a carreira alheia, olhar para o sucesso alheio, às vezes faz com que a gente fique meio pirado, a gente fica, deixa eu ver o que ela faz de legal. Aí ela tem uma rotina super legal, super bacana, você fala, eu vou colocar na minha vida. E não dá certo. Por quê? Porque tem outras questões, que nem você disse, que a pessoa está mais tranquila aqui ou ali, ou sei lá, algum aspecto, algum item desse composê todo que ela montou para ela, algum item lá onde ela mora é mais barato. Aqui onde você mora é um pouco mais caro, vai apertar na sua conta, e aí você vai precisar fazer um trabalho a mais, você vai precisar cortar gasto ali, aqui vai rolar algum estresse. Então, como fazer toda essa análise? E também, lembrando que o tempo todo, né, que a vida toda não é uma constante só também. Tem altos e baixos, né? A gente sempre vai passar por momentos que tem maior oferta, momentos que a gente está mais inspirado ou menos, de fato, e com mais ou menos vontade, né? Nesses dois aspectos separados deles. E como é que a gente faz com isso tudo, né? E aí vai caminhando. É possível, gente? Claro que é possível. Né? Você... olhando para quais são suas crenças que limitam você, descartando essas crenças, mudando a maneira de pensar, utilizando outro tipo de vocabulário, não deixando que as pessoas te rotulem, te coloquem numa caixinha, você isso. Então, existem ferramentas para isso, né? Então, livros maravilhosos que têm ferramentas incríveis. Essencialismo, do Greg McKeown, Desperte o Gigante Interior, do Tony Robbins, O Caminho do Artista, da Julia Cameron, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, O Poder do Hábito, 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, sei lá, enfim, tem vários livros muito interessantes com ferramentas que de repente servem para você. E aí você aplica e ajuda a chegar, sei lá, onde você gostaria de chegar, ou no tipo de fluxo que você gostaria de viver, entendeu? E o tipo de rotina que você gostaria de estabelecer para poder galgar no seu trabalho, né? No caso da dança, na sua arte, que é o seu trabalho. Mas também saber que agora eu tirei férias. E quando você tira férias. E agora eu vou ter a trabalhar, entendeu? Então, se você tirou férias, vai tirar férias. Férias é importante também, sabe? Viver outras coisas. Mesmo que você tenha que tirar férias dentro da sua própria casa por causa do Covid, entendeu? Mas você tira férias. Agora eu voltei a trabalhar. Vou restabelecer minha rotina de novo e tal. Né? Então, ir se descobrindo, você vai percebendo, de repente você é uma pessoa que realmente precisa de uma agenda super cravada em horários, de repente você é uma pessoa um pouco mais fluida, mas você tem que encontrar um caminho em que você realmente consiga fazer aquilo que você tem que fazer. Se você é um profissional que mexe com arte, você tem que se colocar em exercício. Qual é o seu caminho? Né? Mas talvez atrás dessa questão do caminho e do fazer, inspiração, trabalho pesado, se eu tenho talento, se eu não tenho talento, acho que atrás de tudo isso talvez venha a questão do propósito, dos porquês mesmo. Acho que por que você faz o que você faz, sabe? Eu acho que no fundo é o porquê você faz o que você faz. Certamente todo mundo começou a dançar porque ama dançar, porque é divertido, porque se sente super feliz. E isso já é extremamente válido, apesar das pessoas não se considerarem.
não desconsiderar não, apesar das pessoas não considerarem, ou apesar das pessoas desconsiderarem das isso. outras pessoas. Isso, não... de outras pessoas considerarem isso tolice. Ah, é porque isso te faz feliz? Ah, e daí, né? Sim. Mas, às vezes é interessante saber os propósitos, né? Por que Sim. você quer aquilo? É Não isso. só pelo aquilo que aquilo te faz, mas o que você acredita que isso vai contribuir para os outros. Sim, e pensar que também esses outros, digamos assim, que olham pra isso e falam, mas você só faz isso porque você gosta e acha que é menos, eles se inspiram em pessoas que fizeram coisas que eles queriam, que gostavam de fazer. Exato. O Bill Gates, ele foi lá e ele não resolveu fazer o que ele fez em relação à computação porque ele viu que dava dinheiro. Ele fez porque ele amava, porque ele gostava, era um nerd do computador e Exato. E aí, pensando no propósito. E tantos outros, Exato. né, fizeram coisas grandiosas, cada um na sua área, porque estavam afim daquilo. Mas é isso que você pensou, para além disso, quais que são outras forças motrizes que te dão apoio, né? Quais Não, são... como a partir disso, na verdade, como a partir desse, eu gosto de fazer isso, esse seu gosto vai e se estende e alcança as outras pessoas. Sim, que aí é um então, propósito. no caso do Bill Gates, e um computador na casa de cada, né, na casa de cada lar americano. Esse é o propósito da cabeça dele. Então, que tipo de computador é possível estar na casa de cada americano? É diferente da ideia do Steve Jobs. Não, uma máquina que não quebra, entendeu? Simples, eficaz, clean, simples, eficaz. Bom, talvez clean, simples, eficaz não possa ser possível estar na casa de todo americano. Não sei, entendeu? Não vou ficar fazendo esse tipo de julgamento agora. Mas eles tiveram propósitos diferentes para atuar dentro da área da computação e tal. E software, sei lá o quê. E foram. Então pensar um pouco sobre isso, né? O que você quer agregar com isso aí que você vai fazer. Quando a gente tem um propósito e o propósito engloba outras pessoas, normalmente a coisa vai, porque você sente, né? Sei lá, o ser humano é um ser humano do coletivo, do social. Se não... é muito difícil, ok, tem gente que faz tudo dentro de um universo extremamente egoísta, mas assim... Uau, como é que a pessoa se mantém depois? Porque é aquilo que eu tava falando, né? A gente, que nem a gente falou, a gente tem uma barra de energia para fazer as coisas. Mas eu acho que talvez sejam várias barras e cada um para uma coisa e a relação é um pouco mais complexa do que a imagem de uma barra só e energia sendo consumida e sendo dividida com um cálculo quadradinho, entendeu? Eu acho que não, são coisas separadas, assim como a gente tem um estômago separado pro doce, né, como diz por aí, a gente tem um pro salgado e tem um só pro doce, né, quando você acaba de comer bastante, mas ainda rola aquela sobremesa. Mas nesse mesmo aspecto, eu acho que de repente provavelmente a gente tem uma barra também a ser considerada em relação ao terceiro. Tem dia que a gente está extremamente bem, digamos assim, bem disposto a fazer um monte de trabalho, mas não quer ver ninguém na frente. Não quer ter que lidar com ninguém, porque essa barra de energia para lidar com o outro, para servir ao outro, às vezes está esgotada, entendeu? E vice-versa. Às vezes a gente está cansado e acabado, mas se alguém me pedir uma força para fazer isso, não, você Sim, eu sei disso, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Eu quero dizer que o seu propósito inclua outras pessoas. Sim, e aí mesmo o trabalho isolado, por exemplo, um escritor. O escritor é um trabalho extremamente solitário. Ele é solitário. Ele não precisa encontrar ninguém se ele não quiser. Ele senta e ele escreve o livro. Mas isso será apreciado por outras pessoas. Então ele tem o outro incluso no propósito dele, independente se ele vê a cara desse outro ou não. Mas o que eu quero chegar é no aspecto de que se você casa tanto a sua barra pessoal do seu propósito em relação ao seu trabalho e o que inclui o outro, você tem agora duas barras para trabalhar em prol do seu propósito e não uma só, entendeu? Sim. Que é esse lugar. Se hoje eu não tô a fim de fazer isso porque eu não tô com vontade, mas aí eu penso, bom, mas isso aqui vai trazer benefícios para os outros. Acho que eu posso fazer um pouquinho, entendeu? E aí começa a... Sim, e assim, quando você tem seu propósito claro, sei lá, é por isso que eu faço tal coisa, você vai ver que coisas que você tem que fazer pra você colaboram com o outro também. Então às vezes a gente pensa uma coisa altamente, sei lá, Madre Teresa de Calcutá. Mas na verdade, alguns autocuidados são extremamente benéficos não só para você, mas para o bem coletivo. Sei lá, você tem o propósito de fazer danças que emocionem pessoas. Você quer dançar para emocionar pessoas, ou para as pessoas terem um momento de refúgio, de alegria, longe do cotidiano, sei lá, né? Quer ser um artista de palco para isso.
Você tem que cuidar da sua saúde também, você tem que estar bem, porque senão você não vai conseguir subir no palco e fazer essa Sim. dança, né? Sim. E cumprir com o seu propósito. Então, os autocuidados, tudo aquilo que também te deixa feliz vai contribuir. Sim. Então, nesse sentido. Se você, e ainda mais se você é uma figura pública, pensando nesse lugar, né? Uma pessoa que está sempre Total. no público, você tem que estar sempre bem-humorado, mas se você não descansar, não se der um tempo, vai ser bem complicado, né? E você pode pleitear isso com seus fãs e com né, justamente jogando a real. Falando, eu preciso desse descanso para eu poder dançar melhor para vocês, cantar melhor para vocês, servir melhor vocês, para eu poder estar junto de vocês, eu preciso de descanso. Que fã em sã consciência vai falar, não quero. Não vai deixar o artista descansar. Então você pode jogar real até com as pessoas. Eu preciso desse momento para poder ser melhor ainda para vocês. Claro. Senão, não tem. Não. Senão começa a entrar dentro da hipocrisia, aí começa a berrar, aí começa aquelas histórias malucas que a gente fica vendo de artista aqueles casos. Que acaba sendo assediado em algum momento e que não tá bem, né, ou pra lidar com aquelas cenas de escândalo que você fica sabendo que teve, fulano gritou, não sei o quê, esses desastres que acontecem por aí. É porque essa pessoa não tá tendo paz. Sim. Entendeu? Ela não tá tendo um momento de descanso, não estão permitindo que ela fique melhor pros outros, não só pra ela, mas pros outros. Sim. Né? Sim. Eu acho que é muito legal nesse sentido. Tem 2 documentários da Anitta na Netflix. Certo. Um é o Vai Anitta e o outro é Made in Honório. E acho que foi no Made in Honório. Ela é workaholic, entendeu? Ela vai além, ela podia trabalhar esse tanto, mas botar alguns limites a mais pra poder ter saúde, entendeu? Descanso. Tipo, seria totalmente possível, tá? Na minha perspectiva, olhando assim a agenda, ela não, poderia ter ajustado aqui poderia ter sido assim, aqui poderia ter sido assado, e aí a coisa não ia ficar tão caótica como ficou. Mas tem uma cena assim bizarra, o que acontece? Ela é muito próxima dos fãs, e tem fãs que conhecem ela assim bem próximo. E aí ela tá na casa dela, ela tá organizando alguma coisa, ela tá assim, tipo, de roupas baixas, entendeu? Tipo uma camisolinha ou uma camisetinha, roupas baixas aqui na parte de baixo, né? Tipo uma calcinha, um shortinho curto e tal. Você tá chamando de roupa baixa de roupa de ficar em casa, é isso? Não. Ou você tá falando que tá baixo, tá largado? O que você tá querendo dizer? Eu tô falando que ela tava com roupas íntimas, tipo, Tá. andando pela casa. Tipo, quase obscena, assim. Não, mas ela tava com uma blusinha, acho que ela tava com uma calcinha, mas você mal via a calcinha, então você não sabia que ela tava pelada. Enfim, ela tava de boa, entendeu? Na casa dela. Ok, e ela é livre, vai ficar de boa na casa dela. Sim, vale. Aí tava a mãe, então não sei o que. De repente ela tá assim, conversando com algumas pessoas que elas estavam acertando alguma coisa, e ela faz assim, e ela olha pro sofá. E no sofá, aí ela vira, não sei qual é o nome, tia não sei das quantas, é como uma pessoa que tá no sofá conhecida. E ela olha pro sofá, vira pra outra pessoa, não sei se era a mãe, se era o manager, a tia Tantantan tá aqui. A tia Tantantan tá aqui. Aí ela vai até a tia, abraça, e não sei o que. Ai, minha filha, Deus te abençoe, Deus tá com você. A tia falando, Jesus tá com você, fica tranquilo, vai tudo dar certo. Ai, eu fiz isso pra você. Ela fez uma blusa de lã pra Anitta. Ai, obrigada, tia, eu vou usar quando tiver, né, chegar o inverno, pode deixar que eu vou usar e tal, obrigada. Ai, eu vou lá dentro guardar que não sei o que e tal. E ela entra. Aí o câmera segue ela vai pro outro espaço. Aí ela fica enraivecida. Ela fala assim, como eu tô aqui decidindo uma série de coisas, eu estou dentro da minha casa, acabei de vir de um trabalho, tô dentro da minha casa desfrutando de algum descanso em termos, né, sei lá, de roupa. E também de ficar mais livre. De ficar mais livre e decidindo algumas coisas sérias aqui com vocês. E minha fã está sentada na minha sala. Quando é que ela foi convidada para entrar na minha sala? Quando é que isso aconteceu? Quem é que permitiu que a minha fã entrasse? Então é assim, né? Fãs de Anitta, ela vira assim, né? Já tá louca da vida, vira pra câmera e fala, fãs de Anitta, basta você tocar aqui na minha casa que vão convidar você pra dentro, colocar você na sala da minha casa. E aí ela começa a estourar, ela fala, isso é um teste, isso é um teste, isso é um teste. Aí ela na quarta dela, isso é um teste, isso é um teste, isso é uma aprovação, isso é um teste, começa a ficar louca assim. Porque ela falou, quem é que abriu pra ela entrar? Tipo, minha privacidade, meu descanso. E nem é super descanso, tô entre trabalhos, decidindo figurino pro videoclipe. E é uma senhorinha, então por isso que ela é uma senhora, por isso que ela tratou super bem, entendeu? Aí o rolê foi. Mas pensa que foi por pouco que ela não estourou na frente da foi, fã, que ela. coitada. Ou que ela Porque resolvendo alguma coisa, porque assim. Não é necessariamente culpa da pessoa também. Também nem não de uma é. nem da outra. Exato. E aí acontece assim, que ela tava resolvendo coisas pro show. Ela poderia ter soltado um palavrão, porque ela fica. Você vê assim, porque às vezes ela mete os cachorros em cima
da equipe. Poderia ter pra resolver acontecido, as isso é coisas. péssimo em relação pros fãs. Ok, os fãs até sabem que isso acontece, porque tem documentários e tal. Mas, pô, não é pra você presenciar o momento, entendeu? Do artista, sabe? Tem coisas. E também você tem que saber qual que é o contexto, o que aconteceu antes pra daí chegar nesse ponto. Porque se E você depois pega de repente só o momento que tá estourando, aí Exato. você fica Então, meio aí tipo, ela fica nossa. assim. Aí a história tinha sido mais ou menos assim. Eles estavam esperando os figurinos de alguma coisa, acho que do videoclipe, se não me falha a memória. E quando ela tocou a campainha, tocou a campainha, quem é? Aí falaram, eu vim trazer uma coisa pra Anitta, uma roupa pra Anitta. Eles acharam que era. E aí rolou um mistake, acharam que era do filme. Aí, não. Aí, claro que ela estourou, porque a gente é amadorismo. Você pergunta quem é, pergunta o nome do Qual que é a profissional, empresa, da qual onde que é a que empresa. veio, Você faz uma trouxe. investigation, qual que é o seu nome? Meu, isso aqui não é o nome da empresa. Não, porque Não, assim. gente, porque, que amadorismo não, é e esse? graças a Deus que foi uma fã que apareceu. E se fosse alguém que tivesse Louco, mais quer se matar, tipo um fã de sei John lá, Lennon, entendeu? Vou dar um tiro na sua. Entendeu? não Um maluco. necessariamente isso que eu pensei, mas assim, uma pessoa que fosse fazer algum mal, quisesse roubar, que nem no caso que foi lá da Kim Kardashian, que roubaram lá a joia dela que o Kanye West tinha dado. Nada, entendeu? Enfim. Meu, você não come uma. Mas como falou de figurino, você tá. Por favor, entendeu? Então veja essa questão do fã, entendeu? De entrar. E é interessante ver justamente isso. Precisa dos limites, precisa dos simancol, entendeu? Precisa dessas coisas todas. E aí, senão, como é que faz, entendeu? Então, assim, é muito interessante ver, porque olhando assim, falando, isso aqui poderia ser ajustado. Por exemplo, você tá em rotina pesada, sua limitação tem que ser a mais top, Anitta, você não pode. Se a sua limitação fosse top, você não estaria acabada agora, desse jeito que você tá agora. Isso aqui limita, sabe? E as pessoas ficam de forma desnecessária. O que precisa ser comunicado com a pessoa agora? O que ela pode ficar em silêncio descansando? Sabe assim? Então, às vezes, as pessoas começam a falar uns casos que não tem necessidade. Você vê também uma questão de hábitos. Ela é uma pessoa muito empreendedora, então ela faz muitas coisas. Mas ela usa o celular o tempo ela tem que usar o celular o tempo todo porque ela entende. Então ela manda mensagem pro fulano, ela tá sempre nas redes sociais. Mas ela entra nas redes sociais pra falar com o fã e logo ela vai stalkear alguém que ela tá interessada, alguma coisa, ou ela vê um comentário ruim. Então assim, ela é uma pessoa que sabe o que os fãs querem porque ela está presente ali nas mídias, ela ou fala com os fãs, ela conversa com os fãs. Mas disso, pro próximo passo, você começar a procrastinar o seu tempo e isso deixar você chateado e mal, é um palito. Então, para ela fazer com o engajamento que ela faz, ela teria que se policiar ainda mais. Então ela teria que usar alguns recursos, algumas coisas para poder dar uma segurada de ela não cair no além. Tipo, eu não estou falando com o meu fã, eu não estou vendo os comentários dos meus fãs, eu não estou fazendo nada, eu estou gastando meu tempo aqui. Isso aqui não está sendo bacana para você. Você já fez a sua parte com os fãs, gastou lá 2 horas nas redes sociais com os seus fãs, gravando live, mandando história, bababá. Põe esse celular de lado. Ouve uma música, come alguma coisa gostosa, faz uma massagem, entendeu? Então, como ela é artista, ela é a própria empresária dela, ela é CEO da empresa dela, entendeu? Então você vê que é insano, entendeu? É insano. Então, pessoas que A gente tá falando de uma pessoa que tem recursos e ela financeiros pra botar outras botar pessoas pra pessoas delegar, pra mas isso, ela né? não delega, porque ela gosta de fazer isso. Mas aí se você gosta, como é que você mantém a sanidade mental e a saúde? E como é que você também trabalha com a sua equipe? E eu acho que justamente porque às vezes a equipe meio que fica largada nas situações, é que uma coisa dessas acontece. E eu acho que ela vai perdendo a confiança. Sabe assim? Meio complexo delegar. Porque uma coisa tão simples como delegar a droga da portão da minha casa, as pessoas me causam isso, me põem um funk lá dentro. Entendeu? Aí você vai ficando cada vez mais desconfiado. E mais assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ela tem essa síndrome, Anitta, tadinha. Não, isso não é só dela. Eu acho que grande parte das pessoas tem, né? De que, aquela coisa, se é pra fazer mal feito, é melhor que eu mesmo faça. Entendeu? Exato. E aí a gente vai fazendo as coisas e em vez de delegar para outros, né, isso pode ser um problema muito grande. Porque você faz, aí o outro, como está acostumado de que você faz, então o outro também cada vez faz menos. E assim por diante, né? E aí tem aquela questão também, uma linha tênue entre equipe e família, sabe? A minha equipe e a minha família, tem gente que está com ela há muitos anos, mas essas pessoas, elas comem bola em termos profissionais, mas já se tornou família, então vai ficando, entendeu? Então tem uma série de coisas que eu falei assim, não, complicado, pesado. E aí a pessoa não vai conseguir delegar, ela não vai conseguir delegar. E se torna confortável para as pessoas ao redor, né?
E aí depois tem toda uma coisa que ela fala, você vai ver, eles vão ficar eles vão falar mal de mim pelas costas, você vai ver. E aí algumas pessoas fazendo questões, críticas, assim, não exatamente falando mal, mas fazendo críticas. Mas filho, isso foi plantado, semeado por ambas as pessoas, tanto a Anitta quanto a equipe, semeou esse tipo de situação que ela vive agora, né? Esse tipo de situação de não consigo delegar tantas coisas, até aqui vai, até aqui não vai, né? É muito Enfim, difícil. Porque esse aspecto de delegar para o outro também, você tem que abrir para o outro errar também. É muito complicado. Exato. Né? Você tem que... Porque o outro ainda que seja uma pessoa muito cuidadosa, etc. Assim como você, por conta, às vezes já, né, pisou na bola com você mesmo, mas aí como é você com você, você meio que se resolve, o outro também vai pisar na bola. Exato, porque como você está querendo que o outro se ajuste a você. Uhum. Ele tem que errar para ele conseguir chegar a ele se ajustar a você. Uhum. Da mesma forma como você erra também. Uhum. E aí fica assim, algumas pessoas podem errar e outras pessoas não podem errar. Entendeu? Isso também é bastante chato e bastante complicado. Entendeu? Ela pode errar porque afinal ela é a própria marca e tudo bem. Mas o outro errar não, porque aí você ferra a minha pessoa. Entendeu? Então é difícil. Tem que haver muita comunicação, muito claras regras e muito clara a cultura da empresa. A partir do momento que você, como artista, se estabelece como empresa, você é uma marca, o caso da Anitta é uma marca, você tem que estabelecer qual é a cultura da sua empresa. Todos têm que saber exatamente qual é o lugar de cada um e o que eles têm que fazer e qual é o espírito da coisa. E aí você entrega e deixa a pessoa aí. Ok, e aí? E no meio disso tudo, onde que entra a inspiração? Porque a gente falou bastante do trabalho duro aí. É aquilo que eu falei. A inspiração ela pode vir pelo trabalho duro ou ela pode vir por outros momentos. Mas eu tô falando desse quadro que a gente pintou aqui dela, entendeu? Eu tô levantando a bola do e aí, do trabalho dela, você vê onde que entra a parte da inspiração, você percebe disso, ou você só tira da história dela, disso que você viu do documentário dela, esse lugar de que ela precisaria descansar mais porque ela trabalha muito duro, mas e os trabalhos dela, você acha que, ou no que é apresentado pelo documentário, porque a gente não conhece totalmente a vida da pessoa, mas apresentam momentos em que a pessoa tem então, tem ideias, tem planos, a Anitta, pelo que eu percebi, é a pessoa que vai vindo as inspirações conforme ela vai trabalhando demais, entendeu? Uma hora ela vai mas ela vai trabalhando e vai vindo. Então, assim, ela tem uma ideia. No dia seguinte, ela mudou a ideia. E no dia ela aperfeiçoou a ideia. Ela é aquela pessoa que hoje falou, não, o videoclipe vai ser cessado. Olha, sabe aquela parte? Vamos mudar para cessado. E no outro dia, e vai chovendo ideias na cabeça dela. Eu conheço isso porque eu já fui bastante parecida. Por isso falo, uma hora ela pifa. Uma hora não vem mais ideia. Uma hora fala, entendeu? E agora eu preciso descansar, agora eu preciso de férias. Porque ela ficou um período da vida dela sem ter férias, assim, de forma contínua, assim, de uns 3 ou 4 anos, sem ter uma pausa. Mas ela, assim, as ideias dela vão brotando daquilo que ela vê. É muito interessante. Um das pessoas ali da equipe dela fala que ela é a pessoa que trabalha. Ela conhece muito bem os fãs, então ela sabe muito bem o que os fãs querem. Isso então já é uma fonte de inspiração, de ideias. Ela tem as coisas que ela gosta. E isso é, né, que ela gosta de fazer, que ela gosta de trabalhar, e isso é outra fonte de ideias, de inspiração. E ela também, segundo o cara falou, é uma pessoa que é artista que trabalha com algoritmo. Ela vê o que está funcionando, o que está interessante em determinado lugar, e ela entra em contato. E aí, ao entrar em contato, a inspiração vem do encontro. Ela deixa a inspiração também vir dos encontros. Entendi. Então, por exemplo, ela vê qual artista que está fazendo mais sucesso na Colômbia. Fulano de tal, vou telefonar para ele. Então, ela trabalha com algoritmo no aspecto de, isso está bombando? Então eu vou entrar em contato com isso. E aí nesse diálogo, vem alguma ideia, entendeu? Então, pelo que eu vi, a grande parte das ideias, ela vem do trabalho duro, da relação com os fãs e do perceber o que está rolando aí na moda e como ela pode transformar isso numa coisa ainda melhor e se colocar no topo daquilo. Então, isso aqui tá bacana, tá na moda. Como é que eu consigo dar uma repaginada nisso? A la Anitta, a maneira da Anitta, e fazer isso aqui ficar mais top de linha ainda, entendeu? Essa é a vibe dela. Porque aí, disso tudo, me parece que então, não que eu acho que é isso, mas pelas essas informações todas, não fica parecendo então que o trabalho duro ele vai trazer mais inspiração? Porque, afinal de contas, quanto mais você trabalha, mais informação você galga,
daquilo que você está fazendo, e aí você abre mais margem para inspiração, para vir ideias novas? É que a questão também é a definição de trabalho duro. É que ela trabalha num nível absurdo, entendeu? Num dia em 3 países diferentes. É nesse nível. O que ele tá chamando de trabalho duro? Tem outros artistas que têm outro fluxo de ideias, entendeu? Hoje eu desenhei por 1 hora. Todo dia eu desenho por 1 hora. E vem ideias. Claro que vai vir ideias. Entendeu? As ideias não vão surgir. As grandes ideias vêm quando você tá tomando banho. Entendeu? Então a questão é... Por isso que eu falei, o nascimento das ideias, ele não está fechado a nenhum lugar. Uhum. Sim, mas o que eu estou falando é que o trabalho duro, ele é um processo para galgar informações para você produzir as ideias? Ele pode ser. Claro que sim. Por exemplo, a Anitta conta uma hora que ela conhece a Mariah Carey, chora, fica super feliz. E ela fala, eu amo a Mariah Carey, eu conheço todo o trabalho da Mariah Carey, eu sou a pessoa que sabia todas as músicas, todas as letras, quais músicas estavam em cada um dos álbuns, quem produziu cada uma das músicas, como elas foram produzidas. Entendeu? Então ela foi uma pessoa que ao longo da vida dela estudou como o artista fazia. Por isso que ela faz desse jeito. Outras pessoas vão para outros... eu gosto de estudar as técnicas, eu amo making offs. O que eu mais gosto são os bastidores de coisas. Então, como... Entendeu? Então vai de pessoa para pessoa, de como ela, o que é o interesse dela. É claro que galgando informações você vai ter inspiração. Vai vir ideias, óbvio que vai vir. E o silêncio também vai vir. E se você trabalha com uma coisa, você não vai ficar no ócio porque você trabalha com aquela coisa. Você vai ter que fazer alguma coisa em algum momento, entendeu? Em algum momento você vai ter que fazer, você não vai poder ficar assim o tempo todo. Senão você não trabalha com aquela coisa é hobby. Mas não é só uma coisa que te traz ideias. Aquilo que eu falei, trabalhar duro te traz ideias, né? Você tá na sua prática te trará ideias. Você estar em tempo ocioso fazendo nada talvez te trará ideias. E você simplesmente por prazer consumir coisas, né? Ler um livro, assistir um filme, sair, também vai te trazer ideias. Sim. Inspiração vai vir. Sim, o que eu estou levantando, a questão é a seguinte, é claro que ele vai vir. A questão é, a velocidade, ela vem mais rápido, com mais trabalho duro, entendeu? Essa é a questão. Não sei. Porque se o que faz com que as ideias venham seja o volume de informação, porque no caso da Anitta é o que acontece, o volume de informação que ela absorve no trabalho dela é o que traz as inspirações para ela. Ela tem um hard work, talvez não, o hard work dela não seja o tipo específico de trabalho, entendeu? Não seja o ponto específico, mas por causa do trânsito que ela tem, por causa dessa quantidade de informação que vai somando, é que vem. Eu não sei, e eu não acho que seja possível restringir dessa forma. Uhum. Tem pessoas que pelo excesso de informação paralisam. Elas não poderiam estar sobrecarregadas com esse tipo de informação. Elas entram em estado de paralisante, eu não consigo mais porque é muita informação. Isso acontecendo com a maior parte das pessoas, aliás. Está acontecendo exatamente o contrário. A gente tem muita informação por aí. E as pessoas não estão indo para frente, elas estão paralisando. Certo. Poucas são as pessoas, na verdade, talvez, que mediante muita informação conseguem ir para frente. A maioria está paralisando, não está indo para frente. Está paralisando. Então, né? Informação pela informação não vai. Informação pela informação não é o que vai garantir ideias. O que vai garantir ideias são as conexões. Se você estiver extremamente esgotado, não vai rolar conexão nenhuma, você precisa parar. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de uma rotina mais saudável, né? Um fluxo mais saudável de vida, se permite descansar periodicamente e tal, talvez você tenha uma forma contínua de ideias. Se você trabalha enlouquecedor, talvez um dia você realmente pare e não aguente mais. Que nem no caso da Anitta, aí uma hora ela tava fazendo várias viagens, aí uma hora ela teve 1 semana de descanso acho que 1 semana ou 15 dias pra viajar. No que ela voltou, ela ficou doente. Aí todo mundo, nossa Anitta, quando você tava trabalhando pra caramba, você não tava doente. Aí foi parar que veio a doença, né? Que coisa estranha. Eu falei, coisa estranha, eu olhei nessa coisa estranha, imagina que isso é coisa estranha. Agora que ela parou, o corpo falou, você vai parar, você vai dar uma pausa? Ótimo, então vamos resolver aquele problema de inflamação. Sobe a temperatura dela. Porque aí o último show que aparece no documentário, ela tava com febre. É claro que estava com febre. O seu corpo estava extremamente inflamado e ele precisava se recuperar. Para ele se recuperar, ele precisava aumentar a sua temperatura para eliminar calor, né? O processo de recuperação do corpo. Quando ela deu uma leve paradinha, ele falou, acho que agora ela vai parar, manda a febre aí pra gente poder começar a restaurar esses tecidos. E aí eles acharam engraçado. Tá vendo? Ela não pode parar. Aí soltou essa frase, burra, no meio falam mesmo, se um dia escute pra aprender. Aí não sei quem solta assim, uma frase super burra. Burra mesmo, isso é burrice, ignorância.
Tá vendo? Ela não pode parar, ela tem que continuamente trabalhar. Não, meu filho. No momento que ela parou, o corpo dela encontrou uma chance de recuperar os tecidos, de recuperar o organismo. Ela tem que parar. Ela tem que parar para se restaurar. Ter as febres que tiver que ter, ficar doente que tiver que ter, se restaurar, falar, bum, o organismo fala, opa, voltei, agora manda ver. Entendeu? Sim. Então foi ridículo, foi muito engraçado. Foi assim, do tipo assim, ai, sabe assim, do tipo, não, eu sei que eu fiz, não, levantei, não, tá errado. Ai, tá vendo, ela não pode parar, quando ela para, ela fica doente. Ai, gente, quanta ignorância, burrice, porque não, o que eu posso fazer? Falei, não, filho, se ela ficou doente, é a prova de que ela tinha que ter parado antes até. E ela vai até o momento que ela se esgotar completamente. Ou ela vai arranjando escapes. Aí é escape, ela nem é tanto de encher a cara e beber, mas é escape tendo vários namorados, é escape saindo pra dançar enquanto ela deveria descansar, fazendo cirurgia plástica. Ela vai arranjando outros escapes pra poder lidar. Uma hora a pessoa vai, uma hora pifa. Não foi assim com todos, foi assim com Madonna, assim com Lady Gaga, assim com Steven Tyler, sabe? Que teve que parar uma hora, ou eu paro e respiro, ou o que eu faço? Não dá. É muito louco, né? Eu acho que, ainda que o mundo moderno tem uma exigência, né? E a gente tem que pensar de onde que vem essa exigência e o quanto ela é legítima e deve ser atendida, mas um dia desses eu vi assim, no Instagram, já faz um bom tempo, né, que eu não tenho mais entrado tanto, porque a gente tá fechando a conta lá toda, mas eu tenho uma imagem que ficou muito clara na minha cabeça, assim, de um ilustrador que ele fez um quadrinho, assim, né, de um tempo moderno, de um desenhista, aí no caso ele tava fazendo quase que uma biografia, mas retratando toda a classe de desenhistas, né. Lá o desenhista, assim, um dia sem desenhar e postar no Instagram. Ele pirando, assim, não, eu preciso fazer, não tenho inspiração e não sei o que lá. E aí comparado a um artista do passado, lá, sei lá, Picasso, não sei quem lá, não sei quantos anos para pintar um quadro, entendeu? Para produzir uma obra e essa necessidade de ficar produzindo constantemente para falar, para reafirmar que a pessoa é artista, entendeu? Aí a galera começa a compartilhar post. Fique tranquilo se você não postou todos os dias um trecho de você dançando. Isso não faz de você menos artista. Nossa, quanto de post com esse tipo de escrita eu vi sendo compartilhado na internet, só pra reafirmar que I'm not a loser. Entendeu? Sai da internet, talvez você consiga fazer mais coreografias. Entendeu? Então é complexo isso. Por exemplo, Picasso, por exemplo. Onde vem a inspiração? Picasso durante muito tempo ficou imitando a pintura dos outros. Ele foi só estudando como os outros pintavam. Sabe, ele era tipo quase que podia copiar o quadro alheio e vender como falsificado. Ele chegou nesse nível. Aí ele foi porque ele queria como minha técnica. E aí fez algumas obras. Sabe, então, foi Picasso? Nossa, agora me deu um chute. Não sei se foi Picasso ou Van Gogh, um dos dois. Agora me deu Picasso ou Van Gogh. Um dos dois fez isso na vida. Ok, os dois treinaram na academia todo e tal. mundo não Mas não, meio de forma meio assim... de hardcore mesmo. Não sei se foi o Picasso ou foi o Van Gogh, e até que chegou da sua própria ideia e começou a fazer os trabalhos. Então, tipo, inspiração. E aí? Nossa, você não tem inspiração nenhuma, você é um copia e cola. Mas peraí, o que está acontecendo? Que tipo de coisa está sendo organizada mentalmente? É uma coisa bem complicada, né? Lidar com essa busca toda de atender os desejos todos. E aí saber avaliar, né? Porque talvez também, coitada da Anitta, né? Eu fico pensando assim, ela com essa carga toda, talvez em parte, ainda que ela goste e tal, mas pelo fato dela estar o tempo todo também em contato com os fãs, ela vê o desejo de consumir mais coisas dela e aí ela se cobra a fazer mais, né? Porque é claro, e a gente sabe que normalmente quando a gente está falando de relações humanas, a gente tem que negociar as coisas, né? E não porque... Tem aquela coisa que também é falada, né? Que não tem como atender o desejo de todos. Né? Ninguém é capaz de atender o desejo de todos. Isso é real oficial. Agora, se você como artista se coloca para trocar com seus fãs, para participar, é para trazer eles e atender alguns desejos e até vislumbrar novas possibilidades. Mas atender a todos os desejos também é humanamente possível. E aí a grande questão é que antes fosse, né? Antes fossem só os fãs. Mas é assim, comentar fã, hater, fã, hater. Porque tem gente que tem um prazer em ir lá e ficar jogando pedras e
e destruindo a outra pessoa. Tem gente que tem um prazer assim mórbido Uhum. de fazer isso. E aí você lê, certo? E se ela é o próprio manager das redes sociais dela, né? Ou um dos managers, ela tá muito ativa ali, ela vê. E se ela vê, Tem que lidar com aquilo. e aí fica aquela vozinha que você tem que calar, entendeu? E aí você tem que, depois aí vem, você ficou chateada, aí vem alguém, aí dá errado um negócio no seu figurino, aí você acaba descontando no outro. Como controlar esse tipo de coisa? Na verdade sabe? o que eu tava pensando mais o problema da autocrítica, talvez, entendeu? Sim. Tipo, então o que eu tô fazendo não tá bom o suficiente, eu preciso ainda ralar mais. E tipo assim, a pessoa já tá ralando muito, entendeu? Já Então, ralou assim, de forma maravilhosa, entendeu? Já fui Sim. muito além do que muita gente. Uhum. Muito louco isso. Acho que é um convite aí pra gente repensar os nossos fazeres, né? Sempre. Sempre. É constante, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, legal, final do ano, fiz os meus planos, comecei o ano, fiz uns testes, agora passou carnaval, agora vai que vai, não preciso mudar mais nada, tipo, setei aqui o meu programa na minha cabeça e vou que vou até o final do ano. Às vezes a gente pensa isso. E aí no meio do caminho alguma coisa dá muito errado, a gente não aguenta mais a carga, estoura aqui, estoura ali, alguma coisa dá errado, isso aqui vai, ou vem uma pressão de fora desnecessária e a gente desiste e a gente se sente fracassado. Sim. No meio do ano já Mas fala, aqui, ó, não vejo a hora de acabar o ano. exato. né? Agora Começa essa a ver conversa essas que eu falas. falei, essa aqui foi uma conversa Uhum. olhando de forma bem humana e Sim, despretensiosa em cima das coisas todas. Mas como eu disse, existem ferramentas para mudar isso tudo. claro. Existem claro. meios de deixar a coisa, de você conseguir trabalhar bastante na sua arte, e de fazer com alegria, e de ter os seus momentos de descanso, e mesmo assim produzir. Existem ferramentas. Os livros que eu citei são excelentes ferramentas. Eles têm coisas legais que você pode aplicar. Você vai ser sempre bem sucedido? Vou acertar 100% o tempo todo? Não. Mas vai conseguir acertar muito e vai ser muito feliz fazendo. Eu acho que essa é a grande sacada, entendeu? Então não é, mediante tudo que vocês falaram, então vai ser uma droga, não vou conseguir. Não, de maneira nenhuma. Não. É Ao contrário. super possível. Não, e justamente eu gosto de chamar atenção para essa questão do repensar e reler o contexto e pensar e repensar constantemente, justamente para não cair na armadilha de ficar olhando para o que o outro faz ou olhando para o seu plano anterior e achar que está tudo resolvido na vida, entendeu? Sim. E que se não deu certo desse jeito, não vai dar certo se eu copiei a fórmula dos bilionários e eu não consegui fazer, então acabou minha vida, nunca vou ter sucesso na minha vida. Tem uma Não é coisa possível, bem né? legal, deixa eu ver se eu pego aqui e mostro. Mostro não, leio. Sobre a questão dos problemas, né, de lidar com problemas, eu até anotei. São umas perguntinhas bem interessantes para aprender a lidar com problemas, acho que é Uau. legal. Isso aí, vamos lá. Você pode olhar para um problema, né, uma questão aí, e fazer a primeira pergunta. O que há de tão grande nesse problema? Essa é uma primeira pergunta a se responder. Então, sei lá, uma coisa que você não gosta aí na sua vida, na sua prática de dança. O que há de tão grande nesse problema? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, o que ainda não está perfeito? Né? Dentro daquilo que você consegue olhar, né? Até onde você consegue enxergar. Até onde você quer chegar. Né? O que ainda não está perfeito? De onde você tirou isso tudo? São Isso aqui é raciocínios seus? do Tony Robbins. Do Tony Robbins. O que eu estou disposta a fazer para que fique do jeito que eu quero? E a conversa sincera consigo mesma. A quarta, o que estou disposta a não mais fazer para que fique do jeito que eu quero? Porque eu estou disposto. Eu estou disposta a fazer isso. Eu estou disposta a não mais fazer isso. O quê? E aí ser sincero. Isso eu estou disposto. Isso eu não estou disposto. Amém, bora. Pelo menos saiba que você, né? E aí vem, como posso desfrutar, ou seja, ter alegria, né? Do processo enquanto faço o necessário para que fique do jeito que eu quero. Então é isso. Olha para uma situação aí que está complexa. Sei lá, talvez te falte inspiração no sentido de te falta vontade de fazer. Ou de repente, não estou conseguindo equilibrar o trabalho duro com momentos de lazer, para que me venham as inspirações de ideias, né? Enfim, sei lá o que vai. Ou, eu tô mais no ócio, até me vem ideias, mas não consigo colocá-las em prática, não consigo ir pro trabalho. Então faça essas perguntas para você mesma, porque eu tenho feito essas perguntas para mim. O que há de tão grande nesse problema? Escreve lá. O que ainda não está perfeito? Escreve lá.
O que eu tô disposta a fazer para ficar do jeito que eu quero? Eu tô disposta a fazer isso, aquilo. O que estou disposta a não mais fazer? Não vou mais fazer para ficar do jeito que quero. Talvez você não esteja disposta a parar de comer chocolate. Mas talvez você esteja disposta a comer chocolate só 2 vezes na semana. Entendeu? Ou comer com uma porcentagem maior de cacau, um Tal. pouquinho mais amargo. Menos açúcar nele. Pô, já é uma grande coisa, é fantástico, entendeu? Eu não estou disposta a fazer exercício todo dia, abdominal todo dia, mas estou disposta a fazer abdominal um dia sim, dia não, ou uma vez na semana eu vou fazer abdominal e vou fazer uma caminhada com máscara, sei lá, entendeu? Sei. Como posso desfrutar do processo enquanto faço o necessário para que fique do jeito que quero? Toda vez que eu fizer o exercício, eu vou colocar um adesivo que eu vou ver o MV da boy band de K-pop que eu mais gosto. Sei lá, entendeu? Cria aí algum jeito que não te sabote, né? Porque de repente, não, eu vou comer um prato de comida gostosa depois que eu fizer 10 abdominais. Mano, aí não vai dar certo. Vai sabotar mais do que ajudar. Vai sabotar mais do que ajudar. É melhor ficar sem o prato do que fazer. Exato, você põe alguma coisa. Vou caminhar, vou colocar uma música do que eu gosto quando eu caminhar. Sabe, eu vou... Vou aproveitar pra visitar um amigo, dar um alô. Né, com todos os cuidados, por favor. Pelo menos nesse tempo ainda que estamos vivendo, seríssimo, muitos mortos. Comprar um gibi, uma revista que eu gosto. Exato, eu vou... Fazer pequenas recompensas. Sei lá, entendeu? Tem um bichinho de estimação, entendeu? Pega e brinca. Eu vou gastar 1 hora brincando com o meu cachorro. E isso me deixa super feliz. E depois eu vou para os meus exercícios, sabe assim? Então, faz isso, ou mesmo desfrutar e falar, é complicado, mas vai já se imaginando maravilhosa, maravilhoso ali dançando, arrasando, entendeu? Sonha um pouco acordado e vai fazer o que tem que fazer, entendeu? Então essas são perguntas que ajudam, né? E aí quando chegar no final do dia, você pode se perguntar para si mesmo, de noite, o que eu contribuí hoje, né? De que maneira eu contribuí, né, para mim mesmo e para os outros no dia de hoje? E o que eu aprendi hoje? Às vezes você aprendeu, por exemplo, que quando você for brincar com o seu gato, você não pode fazer, sei lá, determinada coisa que ele não gosta. Mesmo que seja uma coisa extremamente simples. Né? Olha pro seu dia e fala, o que eu aprendi? O que eu contribuí? Olha, eu não consegui dançar 3 horas, né? Fazer um super trabalho de 3 horas. Mas eu assisti a coreografia e aprendi aquele passo. Eu escutei um podcast de dança e tive umas ideias e anotei no meu caderno. Eu gastei hoje 20 minutos a menos no Instagram, procrastinando. Sabe assim? Olha, se dê parabéns e vai pra próxima. É assim que vai, gente. E assim, de pouquinho em pouquinho, de passo a passo, os hábitos vão mudando, a sua alegria vai mudando, a sua rotina vai mudando. E aí aqueles 10 hábitos que todo dançante deveria ter podem vir a acontecer na sua vida também. E aí você pode, de repente, jogar coisas maravilhosas, ser uma futura Anitta ou até coisa mais interessante na sua perspectiva, né? Cada um na sua e vamos respeitar a todos. Mas de repente mudar as estratégias ou até auxiliar outros artistas que estão passando por dificuldade, ser uma pessoa que agrega um grupo, agrega uma academia, agrega uma companhia de dança, agrega sei lá o quê. Gente, as possibilidades são várias e é isso que eu penso. E claro que eu poderia ter feito todas essas perguntas para você, não essas que eu li, mas o que você pensa que é inspiração, o que você acha que é trabalho duro. E a gente falou de inspiração e de trabalho duro. Outro dicotomia que serve para outro podcast é trabalho duro versus talento. O que é o talento, né? Esse é super complexo, acho que eu nem tenho. O que é talento? Não sei. Existe uma predisposição de pessoas fazerem determinadas coisas e outras não? Eu acho o que é assim, construto social? O que é inato, o que não é? Difícil. Sorry. Tagarela. Tagarela. Não, o que eu ia falar é o seguinte, tratando de dança especificamente, a gente trabalha com o corpo, certo? Sim. E a gente já sabe que a mente e o corpo são uma coisa só, entendeu? Então, uma coisa que eu gosto de pensar e que me ajuda bastante é o seguinte, quando a gente vai trabalhar o corpo, seja ele um exercício mecânico, seja, né, de repetição, né, pra gente fortalecer de uma maneira específica, ainda que a gente sabe que o ideal é o tempo todo fazer o exercício com consciência, com cuidado, etc., mas é aquilo, vai estabelecendo aquilo que é importante para você alcançar seu objetivo e o grau que você consegue de comprometimento e de atenção para fazer cada coisa. Naquele momento. E tá tudo bem, você vai colher os benefícios, entendeu? Então, o que eu penso é que no movimento, como a gente trabalha com movimento, e aí nesse aspecto a gente vai ter que se mover para contribuir, em algum momento a gente vai ter que se mover para contribuir com o objetivo de ser um bom dançarino.
Nesse processo de se mover, e aí digo mais, no processo de se mover na vida, se você tiver com atenção, ou se você deixar um espaço para o seu cérebro trabalhar, ele vai fazer conexões, né? E o movimento ele vai ajudar. Às vezes a gente não está afim de fazer nada, né? Aquele lugar da vontade. Às vezes, se colocar em movimento, mudar a postura corporal e mental, vai te trazer um pouco mais de vontade para fazer. E aí, o poder de cura do movimento. Exato, quase, né? é exatamente isso. Que é aquela coisa, se você está largado na cama, no sofá, você fica muito tempo largado, acontece a questão da inércia. Para você levantar vai ser difícil. Agora, senta numa postura assim, bem ereta, pronta como caminha um pouco, de repente já vem uma ideia. Exato. Ou coloca numa postura assim de quem vai entrar numa corrida ou fazer alguma coisa, mas se coloca numa postura mais alerta e tudo. Daqui a pouco você vai sentir o corpo um pouco mais disposto a se mover do que se você tivesse só naquela posição. E não só disposto a se mover, as ideias vão surgir simplesmente porque você está circulando sangue. Mas eu tô falando aqui primeiro da vontade de se mover, porque você vai colocar primeiro, eu sou um profissional do movimento, eu preciso me mover para desenvolver minha dança. Sim. Ainda que a gente já sabe que tudo que acontece, tudo que alimenta intelectualmente a nossa dança, ele vai contribuir também. Mas eu tô falando aqui, ok, se você tá se cobrando primeiramente, porque o primeiro lugar que a gente vai se cobrar é se mover, tá? Então, pensar que uma postura física, ou se colocar em movimento sem o compromisso primeiro de que isso contribua de maneira direta, do tipo, eu preciso fazer os exercícios, eu preciso dançar, mas simplesmente colocar uma música e se chacoalhar, que nem você falou, levantou, dar uma caminhada, se movimentar, se colocar em movimento sem o compromisso grande de que isso ele vai contribuir anyway, entendeu? De qualquer jeito ele vai colocar. Que nem no momento da quarentena, aquela coisa tipo, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu colocava a música e começava assim, só a balançar os braços, às vezes para um lado e para o outro, e fazer assim, um pequeno salto, sabe assim, nada, você vai fazer meu exercício de hoje. E às vezes eu falava, fiquei pulando durante 5 minutos. E era isso que tinha, porque a cabeça já não aguentava mais. Aí, de repente, teve um dia que começou a aumentar. De 5 minutos e de repente eu já tava dançando. Eu não queria. Porque eu não tava, né, emocionalmente legal pra aquilo. Mas, foi. Sim. Entendeu? Então, às vezes, assim, eu não consigo dançar hoje. Só, assim, mexe os braços pra um lado pro outro, fica agachado ou levanta, dá uns pulinhos. Espera assim, vou dar 20 pulinhos. 1, 2, 3, contar até 20, dei 20 pulos. Pronto, já melhorou. Exato, porque a gente tem, né, quando a gente fala de vontade, ele tem um lugar mental muito forte. Sim. Mental e emocional, mais do que físico. Porque quando o corpo não está a fim de se mexer, é só quando ele está dolorido, né, quando ele está machucado, ou quando ele está se recuperando de um trabalho muito extenso. Tirando isso, a vontade a gente poderia dizer que está mais no lugar do mental e do emocional. Sim. E são coisas que, assim, de novo, vai trabalhar no lugar da crença. Se você acredita que você não está com vontade de se mexer, dificilmente você vai se mexer. Agora, quando a gente percebe, né, hoje acho que eu não estou muito afim de me mexer, de dançar, não estou... dá pra ter dar uma voltinha, sabe? Sem esse compromisso também de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, de tentar summonar, como fala, né, de invocar uma energia do nada. Não, levanta... faz coisas mais básicas, levanta pra ir tomar uma água, levanta, caminha um pouquinho, que nem o que eu faço. Toma água caminhando. Por exemplo, eu trabalho na mesa ali da cozinha, certo? Em vez de usar o banheiro ali da sala, eu subo o andar e uso o banheiro que está do lado do quarto. Sim. Então isso me força a estar em movimento, faz o sangue circular. E isso ajuda nas ideias. Isso ajuda nas ideias, ajuda em todo o resto do trabalho. Às vezes eu estou cansado do trabalho que eu estou fazendo, mas eu levanto, tomo uma água no banheiro, faço xixi, dou uma alongada, uma esticada, opa, já passou aquele, eu acho que eu não vou conseguir terminar meu trabalho, eu não vou conseguir o trabalho de hoje, entendeu? Eu não vou conseguir. Assim. Exato. E aí pensar também assim, né, assim como às vezes a gente fica com medo de, mas se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã, eu vou estar procrastinando, né? Eu vou ficar deixando para amanhã o que eu posso fazer hoje, entre aspas, digamos assim. Mas se você estiver bem, você pode adiantar também, entendeu? Então não tenha medo de jogar para o dia seguinte se realmente está muito e tentar mexer outras coisas. E para ir abrir, deixar também a coisa fluir de tal maneira que hoje eu tô com pique para adiantar e eu vou adiantar e pode ser um monte que você vai adiantar. Sim. Né? Então, dá esse espaço que é o do descanso também, para daí no outro dia fazer o que talvez tenha deixado do dia anterior, fazer o do dia e até adiantar outro. Exato. Assim por diante. Agora, se você precisa, por N razões na sua profissão, manter equilíbrios diários, tipo, eu não posso adiantar e eu não posso adiar, aí qual é uma das regras de ouro?
que eu aprendi no livro, acho que do Essencialismo. Você fez uma tarefa, ela fez muito bem, não vai pra próxima. Não, eu tô pronto pra fazer pra próxima, não vai, porque pode ser que no meio da tarefa você morra. Termine o dia falando, eu arrasei naquela tarefa. Principalmente pra quem tem, por exemplo, pra você que bate cartão, sabe? Por exemplo, se a pessoa tem muita flexibilidade de tempo, ok. Mas de repente tem pessoas que trabalham fora, elas têm aquele, ou estudam, tem aquele período que você vai ter que cumprir. Sim. Se eu vou ter que cumprir essas atividades, eu sou obrigada a cumprir essas atividades, como é que eu faço no restante do dia? Você pode fazer isso. Pensa numa atividade, realiza. Ficou bem naquela realização? Terminou ali. Não passa pra próxima. Porque pode ser que você passe pra próxima e fique chateado porque você não aguente. Por quê? Porque você já gastou um tanto de horas fazendo outra calma, coisa. Você tá falando uma coisa que parece que não faz sentido. Você tá falando, ó, a pessoa tem um tanto que ela tem que cumprir. Ela fez uma tarefa agora. Não é pra ela entrar na próxima porque vai parar no meio. Como é que ela vai cumprir o que ela tem que fazer? Não, tô falando, por exemplo... Sim, eu sei. Explica direito. Por exemplo, a pessoa ela tem que estudar na escola. Das 7 da manhã ao meio-dia você tá na escola. Você é obrigado. Eu sou obrigada a ir pra escola. Beleza, você foi pra escola. Mas eu quero a minha dança. Aí à tarde vai pra dança. Em vez de você... Então, por exemplo, à tarde você vai ter que fazer... Vou fazer minha dança. Certo. Em vez de pensar, aí você faz, sei lá, eu vou fazer isso de dança. Aí você fez. Ficou feliz. Eu vou fazer mais. Calma. Amanhã é outro dia que você vai ter que fazer mais uma carga horária de... Sabe? Então, às vezes você pode dar uma segurada... E, realizei bem essa tarefa, era isso que eu tinha programado pra hoje, eu programei, agora eu vou pro descanso. Pra que no dia seguinte funcione também, pra que no outro dia funcione também, pra que no outro dia funcione. Por quê? Porque existe também a possibilidade de você ter um dia extremamente produtivo e 3, 4 dias zero. E isso talvez não seja tão interessante, entendeu? Porque pode acabar escoando pra outras coisas, o seu cansaço, entendeu? Então, pra quando você tem deadlines e uma coisa meio... todo dia eu tenho que fazer isso. Aí vamos supor, você ficou lá, você tem que de manhã ficar todas as horas na escola. Aí à tarde você acabou fazendo um negócio porque você tava na vibe. Você não vai ter, às vezes, pique pra escola, não vai ter pique pra tarde, e não vai ter pique pra escola. E começa a baixar a sua produtividade em todas as outras coisas, por causa da maneira como a sua vida está constituída. Aí uma das dicas é, faz aquela atividade que você programou, faz bem feita, e deu. E fique feliz. Pronto. Fiz, ficou lindo, ótimo. Próximo. É que pra mim ficou meio esquisito esse exemplo, entendeu? Porque nesse lugar a dança ele não tem o peso que ele tem que ter. Não sei, não parece que... Enfim... Bom, vamos lá, você já esteve na coisa assim, tipo, você fez uma atividade, tinha que fazer uma atividade, você fez, maravilhoso. Não, eu tô na vibe, vou pra próxima, no próximo fala, não consegui realizar, aí você fica chateado que você não realizou. Você já tem separado na primeira, e não indo pra segunda. Sim, eu sei, mas aí a gente tá falando de uma coisa que você tá fazendo a mais por prazer. Eu achei que a gente tava falando de assim, você tem uma cota de atividades que você precisa realizar. Você realizou o primeiro bloco, muito bem feito, você vai entrar no segundo bloco. Para não entrar direto no segundo bloco, mas tirar o intervalo, para respirar, para fazer outras coisas, para depois engatar no segundo bloco, porque às vezes fazendo tudo corrido, ainda que você esteja bem, depois do primeiro bloco, vai te travar no segundo. Ok, isso existe, mas também existe outra coisa que eles que colocam. O Greg McKeown coloca isso no Essencialismo. No Essencialismo. Ele fala... Às vezes, você programou determinada atividade, você terminou até aquela atividade, só para fazer aquelas atividades, você fez aquelas atividades, deu certo, eu tenho tempo, eu tenho disposição para fazer mais outras. Às vezes não é sábio você adiantar. Não vá. Porque talvez no meio dessas atividades você fique cansado. E aí, toda aquela alegria da conquista vai por água abaixo, entendeu? Então, às vezes você tem lá, deu. Eu poderia fazer mais. Deu. Tudo bem, mas aí você está falando de adiantar, mas é que você estava dando o exemplo de uma pessoa que não tem como adiantar. Você está falando de uma pessoa que tem que entregar aquele tanto por dia, por isso que eu estou falando. Então, pera lá. Então, quando faz o bloco, não, ela vai ter que entrar no outro bloco. Como é que eu faço para entrar nesse bloco sem, entendeu? Sem... Ok, mas aí que eu falei, justamente, determina aquela atividade que você vai fazer nesse segundo bloco, faça, e se ficou maravilhoso, para ali, entendeu? Sim, claro. Mas é porque, lembra que eu estava falando ali. Dá a possibilidade de você postergar para outro dia e no outro dia adiantar o que for. Sim. E aí você me falou de não, mas tem gente que tem que entregar certinho. Então fez o primeiro bloco, parou e não continuou. Não, peraí, isso não faz sentido. Mas ela tem que terminar o que ela tem que terminar. E outra, é importante que exista maleabilidade na semana, flexibilidade na semana. Essa flexibilidade, ela é possível. Mas cuidado com essas... É possível e é desejável, mas cuidado com essa coisa de, nossa, adiantei muita coisa, porque pode... Sei lá, quando a gente faz muito exercício num dia só e tá um tempo sem fazer, você morre mais 3, 4 dias. Sim. Isso não é tão interessante. Sim, mas o que eu tô falando é dentro do contexto de uma pessoa que tem lá
digamos, você tem que trabalhar 4 horas de corpo ou de alguma atividade específica. Primeira hora fez muito bem, ou sei lá, as primeiras 2 horas, que seja, conseguiu fechar um bloco porque dificilmente você vai fazer ele todo corrido, ou ainda, se ele supostamente é todo corrido, invente pausas no meio, para respirar, para dar uma zerada, para conseguir aguentar o tranco, porque não é assim sábio fazer isso, né, carregar de maneira direta durante um período muito longo. Primeiro, que a atenção, normalmente a gente tem de 15 em 15 minutos. A atenção diz aí porque os estudiosos, porque o cérebro ele só consegue ficar 15 minutos prestando atenção, aí ele tem que dar uma desligada para assentar o conhecimento e aí religa a atenção, que é o que acontece quando a gente está em sala de aula na escola, muitas vezes. Você está lá prestando atenção no professor, ele está passando uma matéria e de repente você está pensando no lanche, do não sei o que lá. Mas nesse aspecto de que é importante fazer pausas nesse trabalho, né, de bloco grande, ainda que você esteja muito animado. Porque o que eu tinha entendido de um desses que você leu era de tentar restringir as tarefas a 45 minutos, a no máximo 1 hora, 1h30. Também existe isso, né? Para não... Ou de fazer bloquinhos e bloquinhos de 25 Exato. minutos. Você pode fazer as tarefas que exigem mais da sua criatividade durante 1h30, aí você para as próximas 25. Tem vários truques. Questão assim, forever and ever não dá, entendeu? Sim, e aí nesse lugar de criar pausas para movimentar também, dependendo... E também do tipo, criar pausa, do tipo, realizar essa tarefa, ela tá pronta. Eu tenho energia para entrar numa próxima. Eu não vou entrar, eu não vou fazer nada depois, na verdade. Eu não vou fazer. Por quê? Porque pode ser que eu faça a pausa, entre na próxima e não termine a próxima. E na minha cabeça vai ficar registrada a última coisa que eu fiz, que eu não terminei. Entendeu? Isso no aspecto, se você tem a possibilidade de não terminar aquilo, exato, de não fazer, entendeu? de não entrar. Mas eu acho que a pausa também é importante para daí assentar aqui. Não, mas aqui eu terminei isso aqui, entendeu? Diminui o risco também de, eu entrei no próximo, não finalizei e eu acabo o dia com isso. Não, mas a pausa, você dá o espaço para, olha, comemorar essa vitória aqui. Exato, entendeu? E nem tem algumas outras regras que eles falam que é assim, qual das tarefas que se eu fizer, vai resolver a maior parte das outras. Então, às vezes você não tá para fazer muitas tarefas, você tem que escolher uma tarefa e ela tem que ser feita do começo ao fim. Bom, de todas essa que se eu fizer já facilita as outras de alguma forma. Então é essa que eu vou fazer, eu faço ela do começo ao fim, acabou, não faço mais nenhuma. Quando não tem vontade, quando não dá, mas alguma coisa precisa ser feita. Eu preciso fazer, eu não posso fazer, não posso ficar com a opção fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Escolha a que vai resolver todas as outras. Essa é uma outra coisa. Parte, né? Ou a maior parte das coisas. Resolver mais coisas. Essa tarefa sendo feita, nossa, adianta e resolve um monte de coisa para as outras tarefas serem realizadas no outro dia. Enfim, tem várias dicas aí. Várias possibilidades. Sim. Mas é isso, né? Eu acho que daí é olhar para essas coisas que são necessárias de serem feitas diariamente, buscar talvez propósitos maiores para além daquele que é o seu particular, né, para aquilo, engajar outras maneiras, né, outros sentidos também para preparar o seu estado todo para a realização daquilo, né, no aspecto seja no movimento, seja por um estímulo, colocar óleos essenciais, tomar um chá, alguma coisa que ajude também a trazer atenção, beber água, essas coisas todas que ajudam, alimentação e tantas outras que também colaboram, né, para o fazer. E aí engatar no fazer sem se preocupar com a inspiração, né? Sabendo que a inspiração ela se manifesta em qualquer contexto, e aí estar aberto para recebê-la. E aí também entender que é importante, né, o descanso e a manutenção da saúde constante. Para que a inspiração quanto vontade não desapareça. E que também, para quando a inspiração como ideia vier, você ter energia também para engatar na sua vontade de fazer. E não ficar só no campo da ideia, nossa, que interessante, não estou a fim de fazer nada porque estou cansado e esgotado. Exato. Né? Mas para dar vazão a quando vier a inspiração, opa, eu estou bem para testar, para fazer, e aí isso ganhar expressão e ser muito feliz e desembocar, né, num trabalho, num espetáculo, numa obra, né, de peso e bacana. Porque às vezes a gente acaba, né, a gente sempre está com medo de perder as ideias, por isso que a gente tenta anotar, tenta fazer, mas tem ideias que eles só vão ser lembradas se você colocar no corpo. Tem memórias que são de corpo, né? Então se você não tiver e não colocar em ação,
no outro dia, lá pra frente, talvez ele se perca, né? Total. Então todo esse cuidado, todas essas coisas, todas essas, sei lá, quantas mil dicas passaram aí no meio dessa conversa. Não, essa toda. conversa foi totalmente raw, assim, crua. Sim. Extremamente crua, nos raciocínios, nas palavras, na construção, no gaguejamento aqui. Gaguejamento nem existe. No gaguejar. No gaguejar. Mas- No gaguejo. No gaguejo. Isso, acho que é isso, né? Pode ser. Mas Bem é que- crua. mas é isso, né? Eu acho que é difícil fechar esses assuntos muito polêmicos. Eu Não. acho que eles são polêmicos justamente porque tem margem pra ficar, né, apontando isso, aquilo. Mas eu acho que pelo menos para uma primeira conversa que a gente está expondo das nossas ideias primeiras e colocar, porque às vezes a gente, isso é muito interessante, a gente estava falando esses dias, né? Às vezes a gente expressa com uma palavra, com uma ideia, uma coisa que na verdade não é aquilo que a gente quer dizer, ou não é aquilo que a gente acha realmente daquele fato, daquele Sim. acontecido. A gente fala automaticamente, por isso que quando a gente fala, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? A gente responde. Aí quando a gente pensa, não, pera, mas não é bem isso que eu acho disso. Eu acho outra coisa. Na verdade, eu acredito em outra coisa. A gente pondera e vai fazendo. Então, quando a gente pensa, não tô com vontade, não tô inspirado para dançar. Pera, você não tá inspirado para dançar, não tá com vontade de dançar, tá com preguiça, tá com dor, o seu corpo tá se recuperando. Qual que é, na verdade, a questão? E aí buscar resolver pra gente poder ser Porque se produtivo. você usa uma palavra só pra falar sobre todos os sentimentos, sensações que você tem na sua vida, pelo amor, né? Como é que eu vou decifrar você? Tudo é coisa, né? Coisa aquilo, coisa. Então, tipo assim, A gente tem que pegar, a gente tem que coisar a coisa pro coiso, fazer a coisa com a coisa. Então, tipo, não dá pra ser assim. A gente tem que colocar outras palavras. Então, não tô inspirado. Você não tá inspirado em termos de ideias, não tá com vontade, tá com dor, tá com preguiça, tá chateado com alguma coisa, tá feliz, tá com outra vibe agora. O que que é, na verdade, né? Coloque, seja o mais verdadeiro, né? Verdadeira com o que tá se passando. Pra não usar as palavras de forma gratuita e esgotá-las, porque elas ficam sem sentido nenhum no futuro. É Sim. isso. isso aí, muito bom. E aí? Foi uma conversa aí bem parrudinha. Raw. Crua. Aí, crua. A gente tem que arrancar e mexer com os dentes. Mastigar. Exato. Mastigar bem, né? E, mano, vocês são enrolados também, pode falar isso. Se a gente falou alguma palavra que você não entendeu, Teve alguma ideia que ficou confusa? escreve. Escreve pra gente. Sério, não fica sofrendo. Não precisa. Não precisa sofrer na sua casa. Eu não entendi o que quis dizer com aquela palavra. Eu Ou não entendi. surgiu alguma dúvida. O né? meu, o que vocês quiseram dizer com isso? Não, ou mesmo na sua cabeça. Sim, olha, Não só eu do que a gente peguei, falou. com isso que você falou, me veio essa ideia, esse raciocínio. Faz Que sentido. faz sentido? Escreva pra gente. Sim. Ou apareça de segunda-feira, Sim. às 8 horas da noite, no nosso vlog. A gente faz live toda segunda-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, no canal do Tá Concept, canal de YouTube. Apareça e faça a sua pergunta ali ao vivo pra gente, a gente te Sim. responde. Yes, estamos Yes? lá pra isso. Exato. E é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado, Uhum. que tenha aberto um pouco também a sua cabeça para essas ideias. Né? A gente fecha algumas ideias e abre outras Normalmente é para assim. pensar um pouquinho mais, Uhum. certo? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se você ainda não conhece a nossa página do Tá Concept, dá uma visitada, dá uma chegada lá, acompanha a gente porque estamos aí colocando conteúdos constantemente, o nosso canal do podcast também, para você que prefere ficar só no áudio, dá uma olhada no Anchor, no Spotify, na sua plataforma favorita aí, pesquisa se você ainda não conhece, você vai achar ali o Papo Curvo, e é isso, Uhum. né? Isso aí. Maravilha. Vejo ou Escuto. né? Leio. Vocês escutam, lemos, nós, enfim, estamos A gente aí. se encontra A por gente se aí, encontra gente. por aí, né? Numa próxima oportunidade. E se Sim. você tá aí, uma pessoa que sempre está com a gente no Papo Curvo, a gente vê você também no próximo Papo Curvo. Yes! Beijo grande, minha Beijos. gente dançante. Até! Esse foi
foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.